Faltavam apenas poucas semanas para o nosso casamento. Sofia estava muito feliz e animada, principalmente porque finalmente eu havia decidido me batizar. O pastor Walsh e eu combinamos que meu batismo seria no primeiro fim de semana de outubro, assim que Sofia estivesse de volta do Brasil. Era o que ela queria, que eu me batizasse antes do casamento. Eu já não tinha mais nenhuma dúvida de que era isso que eu devia fazer. Minha certeza foi completamente firmada depois de minha conversa com o professor Nash sobre os espíritos. Passei no hospital e contei a Mark que tinha decidido fazer uma última visita à sala. Disse a ele que sairia de lá com uma decisão final e que voltaria ao hospital para contar a ele como foi. Durante o período em que estivera pesquisando a Bíblia e a história das sociedades secretas, continuei frequentando as reuniões da sala normalmente. Eu sabia que estava sendo vigiado constantemente. Por isso tive de agir de maneira muito cuidadosa para poder continuar pesquisando aqueles assuntos. Meus encontros com o professor Nash tiveram de ser tremendamente calculados para não sermos vistos por ninguém. Sempre que precisava fazer alguma pesquisa online, o que aconteceu muitas vezes, eu ia até a Biblioteca Pública de Nova York. Ali eu tinha acesso aos livros e não corria o risco de ser identificado eletronicamente ao acessar a internet. Já fazia 3 anos que eu entrara naquele edifício, na sala, numa quarta-feira. Que eu vira aquela sala pela primeira vez. Que eu conhecera Sofia naquele jantar. Que eu iniciara minha jornada rumo ao sucesso, à honra e ao poder. Na verdade, eu havia encontrado tudo aquilo ali dentro. Em tão pouco tempo, eu havia alcançado muito mais do que eu sonhara e imaginara para o meu futuro. Não tenho como negar que era extremamente agradável viver como eu vivia e ter tudo o que eu tinha. Porém, saber tudo o que eu sabia me levou a uma decisão de vida ou morte eterna. Refleti por um tempo nas seguintes ideias. A glória que me fora oferecida e concedida neste mundo me custaria a perda da vida depois desta. Escolhendo a vontade de Deus, além de ter vida eterna, ainda continuaria tendo esta vida com mais felicidade e verdadeira paz. O material é transitório. O ter nunca terá mais valor do que o ser. O que se tem se perde. Pode ser tomado, roubado. Quem se é só pode ser mudado por escolha própria. Eu já não era mais o mesmo Andrew Marshall de 3 anos antes. Escolhi mudar quando ouvi a voz de Deus me falando de muitas maneiras diferentes. Ele falou comigo por meio de Sofia, de Mark, do professor Nash e outras pessoas. Falou comigo por meio de livros, por meio da história e, acima de tudo, pela Bíblia e pelas orações respondidas. O que falou mais alto foi a voz interior, que não calava jamais, insistindo em minha consciência de que devia escolher o caminho da verdade. Com este pensamento e sentimento formado dentro de mim, entrei pela última vez na sala. Entrei preparado para enfrentar qualquer coisa que viesse a acontecer ali. Minha decisão estava tomada. Sairia daquela sala para nunca mais voltar lá. Orei e pedi a Deus poder e força para enfrentar aquilo que eu sabia ser muito maior do que eu. Era um domingo e a cerimônia de adoração estava em andamento. Eu não tinha mais como fingir. Portanto, não participei dos rituais de adoração ao Deus Sol, no dia do Sol. Enquanto todos estavam na sala, entrei no cenáculo e me sentei no meu trono. Uma sensação muito diferente se apoderou de mim. Eu sempre me sentira muito confortável estando ali dentro, mas naquele dia senti o ar carregado. Era como se todo o meu corpo sofresse uma pressão externa. Tinha dificuldade de respirar. Assim que a reunião na sala terminou, os conselheiros entraram no cenáculo juntamente com o homem na sala. Fiquei de pé e todos se aproximaram do grande círculo formado pelos tronos. Eu era o único que não estava vestido com a batina cerimonial. Todos perceberam o que estava acontecendo. Sem dizerem uma palavra, todos os conselheiros tomaram seus lugares e se assentaram enquanto eu permaneci em pé. Tive receio de que um espírito aparecesse naquele momento. Não sei qual teria sido a minha reação, mas sabendo do que se tratava, não aceitaria que se dirigisse a mim.
algo inesperado aconteceu. Eu imaginava que seria interrogado por todos e que teria de explicar minhas razões para ter decidido abandonar a sociedade. Ainda em silêncio, o homem na sala caminhou rumo à sua sala, abriu a porta e entrou. A porta ficou aberta e o conselheiro mestre disse: Conselheiro Marshall, é chegada a hora que tanto esperaste. Entres na sala e descubras o teu destino. Senti muito medo naquele momento. Vacilei por um instante. Não tive medo de entrar naquela sala em si. Temi pelo que poderia ouvir ali dentro, o que poderia ver ou até mesmo sentir. Eu queria me decepcionar, queria não gostar. Assim seria mais fácil. Caminhei lentamente até a porta. Entrei e o Sr. Bonnet fechou a porta atrás de mim. Como eu imaginava, a sala do homem era extremamente luxuosa. Tinha a forma de um triângulo e o trono do homem na sala ficava ao fundo, em um dos vértices do triângulo. Havia milhões de dólares ali dentro, em ouro, nas várias peças, nos móveis e nas obras de arte. Eu já não estava mais fascinado por tudo aquilo. Aquele brilho perdera seu encanto aos meus olhos. Ao observar o formato da sala do homem, finalmente entendi o significado da estranha arquitetura da sala. Ela era, na verdade, uma pirâmide horizontal. O homem na sala sentou-se no seu magnífico trono e estendeu a mão para que eu me ajoelhasse e beijasse seu anel. Permaneci em pé, imóvel. Andrew Marshall, o que mudou em você? Não posso mais prestar reverência a você. Entendo. Este é um direito que cabe unicamente a você, Marshall. Logo entenderá o que quero dizer com isso. Você sabe por que está aqui dentro desta sala hoje? Eu tenho meus motivos para estar aqui. Creio que são diferentes daqueles que a sala tem para mim. De qualquer forma, aqui estão meus pertences. Tirei dos bolsos de meu paletó o cartão-chave da sala de adoração, o livrinho vermelho de regras da sala, tirei o anel do meu dedo e coloquei tudo sobre uma mesa. Antes de fazer isso, você precisa saber por que está aqui. Para que comece a compreender, por favor, vire-se em direção à porta. Virei-me de costas para o trono e me deparei com uma imagem familiar. Ali estava, diante dos meus olhos, o meu avô, em um grande quadro de pintura a óleo pendurado na parede logo acima da porta. Ao lado havia outros quadros com outros retratos. Voltei-me para o trono novamente. O que isso quer dizer? Perguntei. O seu avô foi o homem na sala. Ele foi um grande líder mundial, o maior de todos em nossa história. Seu avô ajudou muito, tanto a igreja quanto o Estado, a formarem ao longo dos anos uma nova ordem mundial. Por isso, eles têm uma grande dívida com a sua família e um grande apreço por você. Desta sala, assim como eu, ele reinou sobre tudo e todos. A sua palavra era obedecida por todos, inclusive por meu pai, que foi o homem na sala que ocupou o lugar de seu avô. Quem era o seu pai? Meu pai foi um grande homem de negócios nesta cidade. Quando ele morreu, fui convidado a assumir este trono temporariamente, até que você estivesse pronto para governar o mundo a serviço do nosso grande mestre. O que você está dizendo? Exatamente o que ouviu, Marshall. Você é o legítimo herdeiro deste trono. Andrew Marshall é, por direito, o homem na sala. Este trono pertence a você. Por isso os espíritos nomearam você o soberano. Com ele, você receberá toda a autoridade e poder, toda a riqueza e glória que qualquer ser humano poderia sonhar em ter. Apenas falta a última iniciação, reservada para apenas um membro de nossa sociedade em todo o mundo. Aquele escolhido e preparado para esta função. O ritual de ascensão, que fará de você um Deus. Foi por isso que usei esta roupa em Singapura? Por isso que fui o representante da sala naquele ritual? Você precisava sentir o poder e a autoridade que pertencem a você, antes de entrar nesta sala. Este é o seu destino. Tudo foi planejado antes da morte do seu avô. Além do trono e da autoridade, você deveria receber 1% de sua herança
ao ser iniciado como iluminado, mais 10% ao tornar-se um conselheiro, e agora, ao assumir o trono do poder, receberá o restante. Como o dinheiro permaneceu em fundos de aplicações, hoje já não seriam os originais 262 milhões e 500 mil dólares, de 23 anos atrás. Este valor cresceu muito. Você se tornou um bilionário. Assim que ocupar sua posição, passará a ser um dos sócios da Imperial Partners, com participação nos lucros. Isto também faz parte da sua herança. Eu não esperava nem imaginava tudo aquilo. Minha mente girava, os pensamentos fluíam em uma velocidade acima do que eu podia controlar. Toda a minha vida se passou diante dos meus olhos, principalmente os últimos 3 anos. Pensei em minha família, no meu avô, no Mark, em Sofia, no professor Nash e em tudo o que aprendera tanto na sala quanto fora dela. Naquele momento desejei nunca ter entrado naquele prédio. Se isso não tivesse acontecido, não teria de enfrentar aquela monstruosa decisão. Por outro lado, não teria conhecido Sofia e aprendido a verdade sobre a realidade desta vida. Sentia dificuldade de respirar. Meus músculos estavam tensos e meu coração batia acelerado. Exatamente como foi na primeira vez que Mark me levou à sala. Porém, desta vez, por um motivo diferente. Uma grande angústia apoderou-se de mim. Um nó na garganta, acompanhado por um gosto amargo na boca. Andrew Marshall, você foi preparado desde a sua infância para ocupar este trono e usar esta coroa. O que poderia ser mais importante do que isso neste mundo? Tenho conhecimento de fatos que me revelaram a real natureza desta sociedade e de todas as demais espalhadas pelo mundo. É chegada a hora de responder a todos os seus questionamentos. O homem na sala virou-se de costas para mim, desatou o cordão que prendia sua capa, retirou a máscara, depois tirou a batina vermelha e colocou tudo sobre o trono. Lentamente, ele virou-se de frente para mim. Qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência.